Boa noite, ouvintes da Rádio Vox. Eu sou Dante Mantovani e este é mais um programa Música Universal. O programa Música Universal já completou um ano de idade em outubro de 2014. Isso nos dá muita satisfação aqui na Rádio Vox, porque tivemos a oportunidade de mostrar os principais compositores da história da música, as principais obras, os grandes períodos históricos, desde o início do surgimento, nos primórdios da música erudita ocidental, desde o canto gregoriano, passando pela Renascença, Barroco, Classicismo, Romantismo, Modernismo. E estamos aqui hoje novamente. Vamos colocar mais um tijolinho neste imenso muro, esta imensa construção, esta imensa obra arquitetônica que é a história da música. E com imensa satisfação, hoje abordarei a obra do compositor inglês Sir Edward William Elgar. Nascido na Grã-Bretanha em 1857, viveu até 1934. E como um bom intelectual inglês, foi condecorado com título de nobreza, foi agraciado, com a insígnia de primeiro baronete. E Elgar é uma peça interessante da história da música, principalmente da música britânica, porque ele é considerado o grande ressuscitador da arte musical insular. Quando historiadores se referem à arte produzida na Inglaterra como a arte insular, ou por exemplo a música insular, estão se referindo à ilha, porque a Inglaterra é uma ilha, cercada de água, de mar por todos os lados. E sempre houve algumas particularidades culturais nessa ilha inglesa, e na arte não deixa de ser dessa forma. A música britânica tem as suas particularidades. Só que os grandes mestres da arte musical na Inglaterra foram lá do período barroco, certo? Como por exemplo o Henry Purcell, sobre o qual eu já fiz aqui um programa. E antes, na Renascença, houveram muitos compositores interessantíssimos, como por exemplo John Dowland, um grande compositor de música instrumental, também de música vocal, e são belíssimas, conhecidíssimas e muito executadas até hoje, suas obras para laúde solo, O laúde é um instrumento que tem muitas similaridades com o violão. E Purcell foi o grande mestre, da ópera inglesa, grande mestre da música britânica. E outro grande mestre da história da música que passou pela Inglaterra e produziu grande parte de sua obra, grande parte, talvez não, mas parte extremamente significativa de sua obra musical, foi o grande Georg Friedrich Händel. Para vocês terem uma ideia da importância de Händel para a história da música, ninguém menos do que Ludwig van Beethoven considerava o Händel como o maior de todos os compositores da história da música. Está certo? Para Beethoven considerar alguém o maior compositor, vocês imaginam o vulto que tem que ter esse camarada.
não é mesmo? Já fiz vários programas sobre Beethoven aqui e vocês sabem de quem que eu estou falando. Então, essa é a dimensão de Handel. E desde Handel e Purcell, nos séculos 17 e 18, respectivamente, que a Inglaterra não produzia talentos musicais da magnitude desses compositores que eu mencionei agora. E agora, no século XX, finalzinho do século XIX, virada para o século XX, a Inglaterra ressurge na história da música através da obra de Sir Edward William Elgar. A obra de Elgar é muito popular, não apenas na Inglaterra, na Europa, mas também na América, no mundo todo. Obras que apresentarei aqui hoje são extremamente conhecidas, embora em alguns fragmentos, né? Porque às vezes na música erudita existe muito esse fato de que as pessoas conhecem apenas curtos fragmentos das grandes obras-primas. Esses fragmentos não deixam de ser obras-primas, mas não são a obra completa. Então há muitos fragmentos que são tratados como obra completa, mas são fragmentos. E eu vou apresentar aqui hoje algumas obras que certamente de algumas delas vocês já ouviram alguns temas. Vocês já conhecem, que são temas bastante populares, bastante tocados, né? Por orquestras no mundo todo, por bandas de instrumentos de sopro, de metais, bandas militares. Porque tem isso, a música britânica dessa época, e especialmente na obra de Elgar, tem muito a presença do elemento marcial, militar. Por quê? Porque na época que Elgar viveu, a Inglaterra era a grande potência militar do mundo e vivia em guerra em várias regiões do mundo, mas principalmente aquela era a época das vésperas da Primeira Guerra Mundial. Então a tensão militar no mundo todo estava assodada. E a música de Elgar reflete essa tensão militar, trazendo, incorporando muito do caráter marcial às suas composições. Como é o caso, por exemplo, de uma das obras que eu vou apresentar aqui hoje. Uma série de variações, de marchas intituladas Pompa e Circunstância. Essas marchas, já na época de Elgar, eram utilizadas como música incidental para cerimônias militares, de congratulações aos soldados destacados, né? E cerimônias em geral. A música de Elgar é muito utilizada para isso, até hoje. Não apenas para cerimônias militares, mas cerimônias de todos os tipos, que envolve esse aspecto da solenidade, da formalidade, né? Dá áreas de importância a qualquer evento. É uma música solene, extremamente formal. E de propósito fiz um programa sobre Antonín Dvorak. Uma semana antes, semana passada, o programa foi sobre Dvorak. Por quê? Porque eu entendo que a principal influência de Edward Elgar na música europeia continental foi a obra de Dvorak. Isso é uma visão pessoal minha. Inclusive não conheço nenhum outro historiador da música, ou musicólogo, ou maestro que tenha essa visão. Mas eu identifico muitas similaridades. Em especial no aspecto formal e até mesmo temático. A grande diferença entre Elgar e Dvorak é que Elgar tem esse caráter mais militar e os temas são mais relacionados às canções populares britânicas e canções militares também britânicas. Ao passo que Dvorak utiliza-se de músicas, canções folclóricas da Morávia, que corresponde à região da hoje chamada República Tcheca, na época dele, Tchecoslováquia. Então tem um caráter mais eslavo e Elgar tem um caráter mais britânico, mas formalmente eles são muito parecidos, porque cultivam as formas clássicas, e Elgar é um grande cultor das grandes formas históricas da música erudita.
A primeira obra que vou apresentar de Elgar, inclusive, é um concerto para violoncelo e orquestra que revela isso que estou aqui antecipando, que o Elgar dominava com muita maestria as formas clássicas. O concerto é a forma clássica por excelência, a forma sonata, está certo? E eu vou apresentar apenas o primeiro movimento, porque tem outras obras para apresentar e nós temos uma limitação temporal aqui no nosso programa semanal. Mas já fica a deixa para que vocês pesquisem e escutem os outros movimentos. Embora este primeiro movimento seja fantástico. E eu trouxe uma gravação para vocês que é emocionante. Extremamente emocionante. Que é uma apresentação ao vivo regida por a Orquestra Filarmônica de Londres, tá? Em 1967, regida pelo maestro Daniel Barenboim, que é até hoje um dos maiores maestros vivos em atividade. E a particularidade que torna emocionante esta gravação é que quem estava solando o violoncelo era a falecida esposa do maestro Daniel Barenboim, a Jacqueline Dupré. Bom, não é apenas porque ela faleceu por um câncer e deixou viúvo este grande músico, Daniel Barenboim, que é emocionante essa interpretação. É porque ela, como musicista e violoncelista e intérprete de Elgar, realmente conseguia passar essa emoção toda. E a própria interpretação da Jacqueline Dupré é emocionante. Porque é realmente uma grande intérprete, uma grande instrumentista. A propósito, eu estou apresentando aqui na obra de Elgar, mas as interpretações da Jacqueline Dupré ao violoncelo mereceriam um programa à parte. Uma grande cellista, dentre os 3 maiores cellistas do século XX. E na minha opinião é a que eu mais gosto. Bom, eu acho que é a maior violoncelista do século XX. Ao menos na questão do repertório sinfônico. E vejam que coisa, o violoncelo não é um instrumento muito fácil para mulheres, em especial uma mulher como ela, que era muito magra, um aspecto frágil até, e tocava divinamente o violoncelo. Vocês vão ouvir agora, não preciso me estender em palavras. Mas é realmente emocionante essa interpretação e também esse acontecimento trágico que ceifou a vida dessa grande musicista do século XX, deixando viúva este outro grande músico que tem toda a minha admiração desde que eu o conheci há muitos anos atrás, que é o maestro argentino naturalizado israelense Daniel Barenboim. Vamos ouvir então agora esta magnífica interpretação com a Orquestra Filarmônica de Londres, Barenboim e Jacqueline Dupré. Primeiro movimento do Concerto para Violoncelo e Orquestra de Edward Elgar.
vocês ouviram, né? Coisa magnífica que é essa interpretação do primeiro movimento do Concerto para Violoncelo e Orquestra do nosso compositor de hoje, o Elgar. E agora a próxima música que eu vou apresentar para vocês é também uma obra muito conhecida do público em geral, especialmente alguns fragmentos, e que merece ser ouvida integralmente porque mostra duas questões aí. Primeiro, o domínio de Elgar nas formas clássicas, como vocês já puderam atestar neste magnífico movimento do seu concerto para violoncelo e orquestra. Agora, a forma praticada por Elgar, que vou apresentar para vocês, é a forma das variações. Essa forma das variações foi muito utilizada durante o classicismo, e quem a elevou aos píncaros foi Ludwig van Beethoven. A propósito, nós podemos situar a derivação estética, formal, até mesmo filosófica de Elgar na obra de Beethoven, porque é o seguinte: falei agora há pouco que Dvorak foi o grande precursor de Elgar, e inclusive foram ali até meio que contemporâneos, certamente um conhecia a obra do outro, em especial quando Dvorak esteve no mundo anglo-saxão ao dirigir o Conservatório Musical de Nova York. E Dvorak, por sua vez, teve como grande mestre, como grande ícone, Johannes Brahms, o qual, por sua vez, teve como grande mestre, grande ícone e grande inspiração Ludwig van Beethoven. Então nós podemos estabelecer um arco no desenvolvimento da história da música que parte de Beethoven chega até Elgar. Vejam que caminho curioso. Claro que há outros compositores nessa linha também, mas Elgar tem essa filiação. Esse é meu entendimento. E alguns outros musicólogos concordam também com essa ideia que eu agora vos apresento. Bom, nessa obra que vocês vão ouvir agora, essas variações Enigma, opus 36, para orquestra, quando Beethoven praticou as variações, praticou ao piano, né? O que são as variações? Consistem naquele tipo de obra em que um compositor pega um tema, trabalha esse tema com variações. É o mesmo tema que ele volta o tempo todo com as suas variações, e você reconhece facilmente qual é o tema, né? Porque ele é reapresentado de maneiras diferentes. É um princípio básico de composição musical, como bem atesta Arnold Schoenberg em seu tratado de composição musical. Ele fala muito sobre a importância da forma variação e da prática de variações para o aprendizado das principais técnicas de composição musical. Agora, o Elgar faz uma coisa muito interessante nessas variações para orquestra, porque ele não apresenta o tema de cara. Ele vai apresentando caracteres diferentes, como se ele variasse as mesmas ideias, variando os seus respectivos caracteres, o seu ethos, os sentimentos que as obras passam, certo? Vocês perceberão que há vários momentos discrepantes dentro dessas variações. Uns são mais abrasivos, marciais, lembram esse aspecto militar que eu falei, que é muito presente na obra dele. Outros momentos são mais bucólicos, campestres, né? E lembram o campo, lembram a infância, a juventude, a paz, a tranquilidade da natureza. E há quem diga também que Elgar estava fazendo uma grande homenagem à Inglaterra e às suas diversas paisagens distintas, que há várias paisagens diferentes na ilha, e ele estaria a homenagear esta magnífica diversidade natural do país em que ele nasceu e viveu a vida toda. Mas é interessante que exatamente o nome da obra, Variações Enigma, é enigma exatamente porque o tema é enigmático.
Mas ele dá algumas pistas e principalmente na harmonia. A harmonia que ele utiliza para fazer as variações é sempre recorrente. Então o tema também é oculto, mas pode ser identificado na própria harmonia que o compositor utiliza para fazer essas variações. E é muito interessante essa obra de Elgar, porque na época em que ele a escreve, já estão sendo feitas algumas experiências, né, por alguns outros compositores que praticamente rompem com a noção de forma musical. E Elgar está no século XX firme, praticando as formas clássicas. Uma obra fantástica que vale a pena conhecer. Vamos ouvir agora então esta obra. Ela tem um pouco mais de 30 minutos, mas vamos ouvir com atenção, prestando bastante atenção nessas variações e tentando estabelecer nexo causal entre elas. E procurem a identidade musical que há nos distintos momentos. Vocês vão perceber distintos momentos musicais nessa obra. E eu sugiro que vocês tentem perceber a unidade musical, a unidade temática que há por trás de todas essas variações. Vamos ouvir então agora.
Muito bem, vocês puderam perceber que Elgar é um grande mestre na lida com a forma musical. E eu admiro muito esse compositor exatamente pelo domínio que ele tinha das formas musicais clássicas. E também admiro muito o Elgar pela sua coragem de ter feito isso que fez no século XX. Que tanta pressão fez para que, na seara musical, a forma musical fosse não apenas desprezada, como também dissolvida, escamoteada, pisoteada. O século XX, na história da arte, pode ser considerado o século em que houve uma tentativa de estabelecer o império da feiura, o império da bizarrice, o império da feiura generalizada. Então chama muita atenção um compositor que em pleno século XX está indo contra isso tudo. E agora, para encerrar o programa, vamos ouvir exatamente aquela obra que eu citei no início do programa, Pompa e Circunstância, que são 5 marchas. O número de opus é o 39. E a segunda dessas marchas é muito conhecida, em especial dos ouvintes do programa Throughout Speak, programa radiofônico feito pelo professor Olavo de Carvalho, porque é exatamente a obra que abre o programa, que abre e que encerra o programa Throughout Speak. E este programa de rádio levou muita gente a conhecer temas importantíssimos da atualidade, tanto na filosofia, quanto na política, quanto em inúmeros campos do conhecimento. Inclusive este que vos fala foi despertado para uma série de conhecimentos que sequer sabia que existiam, graças a ter ouvido este programa, o Throughout Speak. Então, este meu programa de hoje, sobre a obra de Edward Elgar, dedico com muito gosto ao professor Olavo de Carvalho, que em última análise é inclusive o responsável pela existência da própria Rádio Vox, onde eu estou aqui fazendo este programa, em homenagem a ele, Olavo de Carvalho. Então, professor, se o senhor chegar a ouvir este programa, grande abraço meu, de toda a equipe da Rádio Vox. Muito obrigado pelos seus ensinamentos, pela sua obra filosófica, pela sua coragem em tê-la desenvolvido, e obrigado também pela sua persistência em continuar nos ensinando. Nós somos alunos tão relapsos e falhos, né? Mas que estamos sempre, constantemente, aprendendo muito com o senhor. Então, muito obrigado por tudo. E agora, vamos todos nós ouvir esta obra fantástica, né? São marchas simples, mas muito belas. Marchas militares, de espírito, de caráter militar, de Edward Elgar, Pompa e Circunstância, com a Royal Philharmonic Orchestra.
com mais esta joia musical, eu me despeço dos ouvintes da Rádio Vox. Convido a todos para ouvirem as reprises do programa Música Universal, que vão ao ar todos os dias ao meio-dia na Rádio Vox, a rádio da alta cultura. Se vocês ouvirem os meus programas, as reprises dos meus programas, todos os dias ao meio-dia, seguramente vocês estarão a cursar um curso completo de História da Música. Tá certo? Já são mais de 60 programas sobre temas mais variados de todos os períodos da história da música. Então convido todos a ouvirem essas reprises e também os programas inéditos todas as semanas, nas sextas-feiras às 19 horas. Eu sou Dante Mantovani, este foi mais um programa Música Universal pela Rádio Vox, desta vez um programa dedicado ao professor Olavo de Carvalho. E mais uma vez agradeço a audição de todos, meu boa noite, até a próxima semana e fiquem todos com Deus.